classe de amigo. Item avançado, classe avançada, aquela classe que você fala, tá quase acabando. Bom, o primeiro item já é de capotar o Corsa, né? Como que a gente vai explicar para as crianças o significado dos desbravadores? Uma forma didática de passar, você pode pedir para eles escreverem um trecho, cada um escreveu um trecho que está separadinho ali na pasta, e aí você vai pedir para a criança ler. Ó, criança, lê essa parte aqui para mim. Então, assim, nós somos os desbravadores. Então, vamos lá, galera. O que são os desbravadores? Gente, é uma apresentação, a gente tá se apresentando, né? Tentar falar de maneira didática e não demorar mais que 10 minutos, entendeu? Você pode aplicar isso, ou também, outra maneira bem bacana, é você chamar a galera de fora, de outras classes, outras unidades, que já são maiores, né? Que já passaram por essa classe de amigo, e falar assim, ó, fulano, lê esse trecho aqui pra mim, na frente das crianças. Combinar, obviamente, antes, e fala assim, lê esse trecho pra mim. Aí o fulano vai ler, ele fala assim, me conta aí, que isso? Como que a gente pode explicar isso? E ele explicar de maneira legal, sabe, aquela galera que é animada no clube, chama eles pra passar essa parte pra meninada, tá bom? A classe de amigo é uma das classes mais, na verdade, é a classe mais importante, tá bom? E é legal a gente ter essa didática com as crianças, sempre uma coisa animada. No requisito 2, pede pra gente falar sobre um personagem e, em 4 tópicos, dividir a vida desse personagem, explicando o momento marcante da vida dele, o momento que Deus mais se fez presente, enfim. E aí, como você vai fazer? A criança, diferente das outras classes, talvez algumas não saibam a história, né? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher o personagem, aquele personagem que você tenha mais intimidade. Ou um personagem que, nossa, fulano de tal aqui no clube é muito parecido com esse personagem, então eu vou levar ele lá pra minha classe. Vocês combinam, vocês estudam a história, e aí no dia da apresentação ele aparece como um personagem, entendeu? Como se fosse realmente José, tem Jonas, Esther e Ruth. Assim, aquele que você fala assim, nossa, a personalidade dessa pessoa é muito parecida com o que é descrito na Bíblia nesse personagem. E você cria pra contar a história pra criança. E aí você vai separando os tópicos, conforme eles vão encenando, você pode conversar com o personagem, falar pra eles pro personagem interagir ali com as crianças e falar assim, olha, quando eu fui engolido pelo peixe, tal coisa aconteceu, nossa, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer, sabe? Aquela pessoa que você pode contar pra ser animado com a classe, né? Essa é uma ideia muito legal. Eu gosto de entreter as crianças com a galera antiga do clube, né? Acho que vocês já repararam nisso. O requisito 3 pede pra gente levar 2 amigos no clube ou na escola sabatina. E aí, como que você vai fazer isso? Fala assim, combina com a classe, fala assim, ó, dia tal, a gente vai ter uma especialidade muito legal. Muito legal. E vocês não podem faltar. Mas, o que vai acontecer? A gente só vai ter especialidade se vocês trouxerem um amiguinho. Então combina, fala assim, olha, tal dia a gente vai fazer especialidade tal e convida o seu amigo, porque vale pro requisito da classe e também vai trazer o seu amiguinho para Jesus. Olha só, daquela cutucada, né, do bem. E na escola sabatina, se não me engano, é juvenis, né? Conversa com a professora do juvenis para ela incentivar, professora, porque geralmente é mulher, né? Para incentivar as crianças a levarem um amiguinho, né? Você puxa de um lado e a professora puxa do outro. Então, acho que o trabalho é em equipe, né? Como eu disse, a classe de amigo é muito importante. E eu acho que é a classe que mais exige do instrutor. É aquela classe que mais precisa de experiência, de jogo de cintura. Então, essa é uma das coisas que precisa ter aquele feeling, né? De, tipo, unir as partes. O requisito 4 pede pra gente ensinar as boas maneiras na mesa. Como que a gente vai ensinar isso, né? Online, a gente pode fazer o quê? Você abre lá a câmera, monta sua mesinha, não fala nada pra eles, monta sua mesinha. Eles falam assim, nossa, mas o que aconteceu aqui do nada? Uma mesa aleatória. E aí você vai montar certinho e de maneira fácil que eles entendam. Você vai falar assim, ó,
qual é a ordem que a gente come? De dentro para fora, de fora para dentro? Qual o copo que a gente usa? A gente pode apoiar assim na mesa? Fica fazendo isso, sabe? E aí, no final, você ensina eles e no final fica testando. Faça alguma coisa de errado, entendeu? Tipo, apoiar assim o cotovelo na mesa. Aí eles vão falar assim, mas você falou que era errado. Atice eles a falarem, né? E se for pessoalmente, o que você pode fazer? Fazer um chá da tarde, Inglaterra. Chique, meu amor, chique, a gente tá no Brasil. Mas a gente gosta de uma Inglaterra. Chá das 5. Você monta lá o seu chazinho simples. Não precisa de muita coisa não, viu? Coloca ali um chazinho de erva doce, todo mundo toma. Num copinho de plástico, monta ali a mesinha. Presencialmente, né? Depois que passar isso tudo, né? Pra galera ficar tudo junto sem máscara. E fala assim, ó, a gente vai pegar o copinho agora, tomamos, beleza, vai conversando, vê as coisas que vão acontecendo e vai explicando pra eles de maneira didática, né? Porque é uma maneira também de introduzi-los, né, à sociedade. Se a gente pode dizer assim. A boa maneira, a mesa, ela é a introdução de sim à sociedade, tá bom? De maneira classial, a gente pode dizer assim, mas é uma boa maneira, são boas maneiras, né? O item 6 pede pra gente identificar 10 flores silvestres e 10 insetos. Quem tem condições de imprimir, quem não tem, e aí você vai levar o material já impresso, tá bom? Peça pra galera da diretoria, secretária, geralmente o clube tem impressora, então você pode utilizar desses materiais, né? Antes de você pedir alguma coisa pro desbravador, veja quem tá atrás de você e quem pode te ajudar. E ninguém tem uma impressora em casa, ninguém trabalha no escritório, ninguém consegue imprimir. O clube não tem impressora. O que a gente vai fazer? Pergunta pra classe, gente, alguém consegue imprimir? Pra gente dividir? Ah, eu consigo imprimir 2 folhas, então imprime. Então, sabe, faz aquele trabalho em grupo, né? Não precisa se sobrecarregar, mas também não joga para as crianças uma responsabilidade que você também poderia ter resolvido antes. E o que você vai fazer? Presencialmente, você pode levar a florzinha, né? E tal, colocar madeira, como realmente na instrução explica. E você também pode fazer como um agrado, uma delicadeza. Você pode fazer uma florzinha. Aquelas florzinhas de canudinho que você enrola ali o cetim e faz a florzinha de EVA. Pode fazer uma delicadeza, você entrega pra eles, entendeu? Porque é uma maneira também de mostrar delicadeza, gentileza. Mas é também só uma ideia à parte, tá? Aí você vai colar, vai explicar, colar o nome. É importante colar a imagem e falar o nome, explicar também. É importante você estar dentro da instrução. Não somente leu 10 minutos antes, foi lá e explicou, porque a criança vai fazer pergunta, amigo. Vai fazer pergunta, você vai ficar como? Sem graça, porque não vai saber responder. E as crianças, na classe de amigo, elas acabam te pegando como referência, né? Assim como o conselheiro é importante, o instrutor também é importante. E como eu já disse, a classe de amigo é a mais importante que a gente tem nessa classificação de regular. O item 7 pede pra gente montar uma fogueira com apenas um fósforo, usando materiais naturais e mantê-la acesa. Isso a gente não consegue fazer dentro da igreja, né? Então, eu aconselho vocês a esperar o momento certo. Qual o momento certo? Um acampamento. E aí, como vocês vão fazer? Você pode ensinar eles antes como que faz. Mostra vídeos e tal. Passa um vídeo na classe, sabe? Mas não faça a fogueira dentro da igreja. Faça realmente somente na classe esses itens de fogo. Mas como vocês já tiveram uma explicação antes com os colegas sobre essa área de acampamento, você já deve ter uma ideia de como aplicar, certo? Mas minha ideia mesmo e quando vocês forem explicar essa parte de fogueira, não fiquem sozinhos com as crianças, tá bom? Chame outro instrutor, uma outra pessoa da diretoria, tá bom? Porque, né, a gente sabe, fogueira, enfim, manter uma... Tipo, se as crianças puderem ficar afastadas, né? É importante não limitá-las a só olhar. Pega o graveto, fala pra criança pegar o graveto, um pedacinho de madeira, sabe? Pede para ela participar e quando você for acender o fogo, pra tomar cuidado com as crianças, enfim, né? Porque acampamento, uma série de cuidados.
mas não faça com que elas não participem daquilo que só você faz, tá bom? Item 9, pede pra gente fazer uma especialidade de áreas missionárias ou atividades agrícolas. Vou passar algumas especialidades para vocês terem uma ideia, as especialidades mais fáceis, ok? Especialidades de atividades missionárias. A primeira e a mais fácil de todas é a Mensageira do Rei, que fala sobre Ellen White. Gente, essa especialidade é muito fácil e é um coringa, né? Cara, é muito fácil mesmo. Depois vocês procurem em sites, enfim, é muito fácil. Aventuras com Cristo. É muito legal, Aventuras com Cristo, ainda mais criançada, né? Atividade social, enfim. Quando tiver presencial é muito mais legal também. Marcação bíblica é muito fácil. Marcação bíblica e marcação bíblica avançada. Especialidades muito fáceis. Língua de sinais. Se quiserem, podem me chamar. Eu faço para vocês o maior prazer. Essa última que eu vou passar é uma especialidade que necessita de tempo, que é boa conduta escolar. Boa conduta escolar precisa de notas em bimestre, se não me engano. Então, precisa de tempo para essa especialidade ser realizada. Então, se você for fazer essa especialidade, já começa no início do ano e vá cobrando até o final, tá bom? E especialidade agrícola, que é jardinagem e horticultura, é a única que eu indico, porque é difícil a gente ter um contato com a área rural, né? Porque a gente tá na cidade, né? E aí, a jardinagem e horticultura é o que mais a gente consegue adaptar à nossa realidade, beleza? Essa foi a classe de amigo, a parte avançada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem chamar a gente, que a gente ajuda. A gente tira dúvida, a gente também tem mais ideias para vocês. E também estamos disponíveis para passar especialidade, instrução, tá bom? Um grande beijo da região. E fiquem atentos aí ao resto do curso de instrutor, tá bom?